Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui no nosso podcast da NEC para falar um pouco sobre cultura de formação de pessoas, a cultura baseada nessa formação, e está nada mais, nada menos do que as duas pessoas que mais contribuíram com o ambiente de qualificação no tanto Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, no Serratec, que é quem a gente vai falar no finalzinho. E também pretendo falar um pouco da origem disso, né? Já que a gente trouxe essa contribuição para trabalhar no coletivo, mas um pouco antes, o que a NEC tem a ver com isso, né? A NEC tem a ver que a gente teve que fazer primeiro na gente, funcionou, e aí depois a gente trouxe para o coletivo. Eu vou contar um pouquinho disso, mas eu quero que, Thaís, você fale um pouco da tua trajetória, como é que você se conectou com esse ambiente, você saiu de uma coisa totalmente diferente que você fazia, né? E Evander também falar como você se conectou. A gente vai de frente para trás, como é que o Serratec hoje funciona, na qualificação, e a NEC como se encaixa. Depois eu conto um pouco dessa origem. Então, rapidamente, boa tarde, obrigada aqui pela oportunidade. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que o podcast, videocast pode circular em outros horários. Então, obrigada pelo convite. Eu sou Thaís Ferreira, jornalista da área de comunicação, né? Sempre lidei com pessoas e sempre gostei muito dos processos de desenvolvimento pessoal e compartilhamento de conhecimento. Antes de ir para o Serratec, eu trabalhava na área da gestão pública, né? Mas sempre trabalhei com desenvolvimento, como eu falei, pessoal, territorial, de comunidade. E a gente já se conhecia, né, Marcelo, de muitos anos, e inclusive a gente se conheceu num projeto que tinha uma experiência voluntária de formação, né, de desenvolvimento de pessoas, com tecnologia, e aí 20 anos depois eu recebi o seu convite para emergir de novo um projeto que estava lá um pouco adormecido e que precisava de novas direções, né, para tocar o Serratec. Então, aproveito a oportunidade para agradecer. A gente está junto de novo. Imagina. A gente, na verdade, estava no momento, eu falo sempre, né, principalmente na questão, a gente mais está do que quando a gente fala de uma atribuição, uma função, mas estou no Serratec desde 2019, quando a gente fundou, né, e naquele momento foi um momento super importante, porque a gente precisava crescer as empresas, né, Wander? E nesse processo de crescimento, a gente entendia que o mercado não nos entregava a mão de obra que a gente precisava. E esse processo fez com que a gente levasse um programa que tinha dentro da NEC, por isso a relação NEC-Serratec. A NEC é uma das fundadoras do Serratec, é uma mantenedora até hoje. Você foi o primeiro presidente? Eu estive como presidente na primeira jornada, depois fiquei como vice-presidente, até hoje estou na diretoria do conselho para apoiar, né, todas as iniciativas. E a gente fez essa conexão porque eu precisava de alguém que tivesse uma capacidade de gestão, uma capacidade de olhar as pessoas, uma capacidade, né, de entender esse processo, que a capacidade da Thaís está num alto nível, ela aceitou o desafio para construir isso aí, e construir tudo que ela fez e melhorou. Que a gente trouxe a ideia, depois ela conseguiu melhorar dentro do Serratec. E daí a gente conectou com o Evander, que eu quero que fale um pouco também. Então, a gente teve um problema muito sério na primeira residência que ocorreu em 2019. Não, a do Serratec foi em 2019, mas em 2010. E esse problema a gente percebeu o seguinte: a gente trouxe um conteúdo técnico excelente, as pessoas se prepararam bem, entregavam, mas não sabiam se comportar. E essa parte comportamental se tornou a melhoria que eu precisava fazer quando eu trouxe para o coletivo justamente a residência de software, que hoje a gente chama de residência TIC, né? Então, para isso a gente trouxe o Evander. Evander tem formação, tem mestrado, tem uma série de formações na área de pessoas também, e ele era uma pessoa importante nesse ciclo, inclusive é uma das matérias que vai do início ao fim, é o único professor que ele em inglês, né? Inglês técnico, para que a gente pudesse tratar e sair daquela cultura de paternalismo, onde a pessoa entrava, não aprendia o técnico, quando entrava na empresa, ela falava assim: o que a empresa pode fazer por mim? Uhum. Quando, na verdade, ela precisava ser dona e governar a sua própria
carreira. Então, esse era o objetivo principal, para que ela tivesse autonomia o suficiente para gerenciar o seu tempo, para fazer tudo isso que acho que você pode falar muito melhor do que eu, mas a missão inicial era que as pessoas precisavam entrar na empresa e falar assim: nós vamos desenvolver a empresa, e não o que a empresa pode fazer por mim. Sim. Então, meu nome é Evander, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, né? Meu nome é Evander Macedo, né? Eu sou teólogo de formação, sou pastor da Igreja em Movimento, mas também me especializei em desenvolvimento de pessoas, porque essa é o nosso trabalho, a nossa paixão, não é? Hoje eu atuo no Serratec já desde a primeira residência, desde né? 2019. Desde 2019. E eu acho que eu já posso dizer que a gente tem uma experiência em formação de desenvolvedores nessa área comportamental, né? Porque já são mais de 1.000 alunos nesse tempo, sempre com a parceria da Thaís, né? Eu me senti muito honrado pelo convite que o Marcelo fez lá atrás, em 2019, que tinha esse desafio mesmo, de trazer essa perspectiva do que hoje eu gosto mais do nome habilidades humanas do que soft skills. Porque às vezes a ideia de soft skill dá uma ideia de que é uma coisa soft, né? E a ideia de habilidades humanas, né, ou competências humanas fala de que a competência técnica é uma e a competência de lidar com o ser humano é outra. Né? Elas precisam estar juntas. Ninguém vai conseguir desenvolver uma competência técnica se não tiver uma competência humana para poder saber trabalhar em equipe, entender papéis, lidar com prazos, ter iniciativa, saber lidar com... Então, esse foi o desafio que eu recebi, né? E eu acho que até aqui está dando certo, né? Está dando certo, graças a Deus. E agora estou tendo a oportunidade de servir também a NEC como consultor estratégico, e está sendo tem um mesinho só, e está sendo uma experiência muito interessante, que me desafia, que me estica, que me coloca nesse lugar de aprendizagem, né? E assim, eu sempre ouço falar dessa coisa, dessa primeira residência, né? Dessa primeira versão. Foi 2010, é isso? Como é que foi isso? Então, a primeira versão, a gente trabalhou... Isso foi vamos dizer assim, foi uma iniciativa mais de empreendedor, porque 2008 a NEC teve uma queda. Eu falo que eu quebrei 2 vezes na vida, mas eu aprendi que, na verdade, eu não quebrei, porque eu não fechei CNPJ, eu não comecei tudo do zero. Na verdade, foi aquele momento que... Ralou o joelho. Aquele momento que eu não tinha dinheiro mais para fazer nada. E a gente adquiriu tanto problema que acho que se eu desse a volta ao mundo, eu não ia conseguir gastar tanto dinheiro quanto foi naquele momento, né? Então, aquele momento de queda em 2008, que foi muito oriundo a acreditar, o empreendedor é muito sonhador, né? Se você se une com pessoas erradas, o teu sonho acaba também pegando dos outros, e aí você vai num caminho que às vezes as pessoas não estão preocupadas com você. Naquele momento, a gente investiu muito, gastou muito, e as pessoas que estavam conosco não tiveram responsabilidade com aquele investimento, e nós não tínhamos condição mais de arcar. E quando eu percebi, a gente estava numa encruzilhada, e eu fui para casa, comecei a estruturar minha mente e falei assim: eu não posso ser mais funcionário porque eu não tenho como pagar essa conta. E aí o que eu pensei? Eu olhei para o mercado e falei: cara, a gente é muito bom em Java, a gente é muito bom em desenvolvimento. O mercado não tem gente. Então, eu falei: como é que eu consigo acelerar rápido, poder reestruturar a empresa para que a gente pague tudo e avance? E aí eu criei uma estrutura, eu estudei o modelo do César de Recife, que deu origem à residência da NEC. O César é Centro de Excelência de Desenvolvimento de Software Avançado do Recife, né? E ele tem lá um programa que já roda há muitos anos, que também tem o nome Residência de Software. Só que lá entra pela Universidade Federal de Pernambuco. Aqui, a gente precisava de mão de obra independente. Como a gente fazia uma parceria com uma empresa alemã, percebi naquele momento que a gente não precisava ter terceiro grau, a gente precisava do segundo grau. E aí eu peguei e estruturei um curso técnico de 6 meses,
fiz uma parceria com a Firjan na época, a gente bancou isso e comecei a ver, será que meu cliente quer pagar mais barato? E eu fazia um desconto para o cliente se ele aportasse e investisse, como eu não tinha dinheiro para investir. E aí eu fiz um ROI, percebi que em 6 meses eu conseguia pagar todo o investimento. Nesse processo botei uma pranchinha debaixo do braço e comecei a visitar os clientes e amigos que também precisavam da mesma coisa. E naquele momento deu certo, muita gente acreditou, a gente fez a primeira residência, foi um alto investimento na época, e a gente formou 20 pessoas, das 20 nós contratamos 13, mais gente do que tinha na empresa. O nego achou que a gente estava ficando doido e aí eu consegui vender aquele pool de horas baseado num investimento anterior. Eu fiz um modelo de negócio com ROI e deu muito certo. E a gente conseguiu sair daquele momento. Pouco tempo depois, em 2012, eu vendi parte da empresa para uma outra empresa maior, que aí eu recebi sócios que me ajudaram a me estruturar de novo. Daí eu recomprei anos depois, 2015, e a gente vem desde aí, né, estruturando esse modelo. Quando chegou em 2019, a gente percebeu que precisava de outra alavancada, só que dessa vez a gente pensou em fazer no coletivo do Parque Tecnológico. Então, essa é a história, assim, alonguei um pouco, mas pelo menos para ter uma noção de como foi essa origem, né? Eu acho muito interessante a gente pensar nessa dinâmica, né, que virou uma coisa orgânica no Serratec, nas empresas do Serratec, mas que não é tão orgânica assim no mercado, né? Há uma expectativa, já há um gap hoje, uma crise de que os centros universitários não formam necessariamente o mercado de trabalho. Já há uma discussão a respeito disso, né? Tanto que grandes empresas, especialmente tecnologia, começaram a fazer as suas próprias faculdades corporativas, né? E eu acho que o Serratec ele tem uma vanguarda nesse sentido, e as empresas de tecnologia da cidade, a ANEC, puxa isso lá atrás, de incorporar nesse lidar com as pessoas o processo de formação, né? Porque eu não acho que é só o mercado de tecnologia que não encontra profissionais prontos. Petrópolis, por exemplo, foi um centro da indústria têxtil, né? Um centro comercial muito forte, mas você vai conversar com um comerciante do varejo e a queixa dele vai ser a qualificação da mão de obra. Você vai conversar com a rede hoteleira, com a qualificação da mão de obra das pessoas, né? É um grande desafio, né? Do pequeno ao grande, né? E será por que é tão difícil incorporar? Qual foi o fio da meada aí para que isso virasse uma coisa orgânica, né? Thaís, vou deixar você falar um pouco, a gente está falando muito aqui. A Luana avisou que a gente fala muito, né? Agora é a tua fala, mas assim, para fazer essa entrada para a Thaís, a Thaís a gente se encontrou no momento que a ANEC, quando estava próxima a nascer, 2001 mais ou menos, ela que iniciou em 2002 de fato, era fazer, no nosso caso, as pessoas, porque se engajaram, porque a gente já tinha na nossa cultura a ponte universidade-empresa. Eu, quando estava na empresa anterior, antes de criar a ANEC, meu objetivo era pegar das universidades, qualificar e botar nos clientes. Então, já estava acostumado no modelo que dava certo. Porque como é que você pode ser competitivo se você pega do mercado inflacionado que não te entrega o bom profissional, no final tu tem que treinar também. Então, eu treino antes. E daí a Thaís, ela vem muito nesse processo do Serratec, aprimorando e fazendo o processo de melhoria continuada, não só no conteúdo que ela espreme bastante a gente, para que a gente entregue, mas também na questão do aprendizado coletivo, dos outros tipos de aprendizado, que não seja só uma leitura e execução. Fala um pouquinho disso para a gente, Thaís. Seguindo aí nessa linha, Wander, na verdade, as pessoas que fazem as coisas girarem, né? Sempre. Então, depende muito de como essas pessoas são preparadas para os desafios, né? Petrópolis é um lugar de alto capital intelectual, né? No estado do Rio, por exemplo, é visto, algumas empresas são atraídas para Petrópolis por conta da quantidade de universidades, por conta
do legado intelectual da cidade, mas ainda assim há um déficit, né? A área de tecnologia na região, ela não é diferente do resto do Brasil, onde a gente tem aí um déficit projetado até esse ano, que foi de 2019 a 2025, de 500 mil de vagas não ocupadas na área de tecnologia. Então, quando a gente... E o setor de software, por exemplo, ele é essencialmente de pessoas, né? Pessoas que vão desenvolver. Então, a gente precisa de gente para esses negócios darem certo, para essas empresas prosperarem, né? Uhum. O Serratec é um parque tecnológico em desenvolvimento que ele tem um olhar para as empresas, para o desenvolvimento das empresas, desenvolvimento dos negócios, um olhar para o território, um olhar para o desenvolvimento do setor. E como é que a gente coloca todas essas pessoas com essas diferentes perspectivas juntas e faz prosperar? Então, o olhar da empresa é um olhar específico do desenvolvimento do negócio, né, do crescimento do negócio. O olhar da pessoa que quer, às vezes, se capacitar e entrar nesse segmento. Como é que a gente consegue reunir essas necessidades Sim. E sair no mesmo lugar? Uhum. Né? Então, a gente via que, para as empresas prosperarem, precisava de pessoas, continua precisando. E o déficit, ele não é só aqui, ele é nacional. Sim. Você falou, por exemplo, da universidade, de não entregar o que o mercado precisa. Isso é um desafio vivenciado hoje por um conjunto muito grande de universidades, não é só no setor de tecnologia. E isso, obviamente, não desmerece o processo universitário, né? Ele só recoloca o timing de algumas questões, e a área de tecnologia é muito ágil. Então, como é que a gente pode, por exemplo, preparar pessoas para responder ao mercado com velocidade e essas pessoas, ao mesmo tempo, se conectarem com as universidades para um processo de aprendizagem mais aprofundado, mais analítico, mais requintado ao longo do tempo, sem haver conflito de interesses e, ao contrário, convergência, né? Complementariedade. Então, a gente viu que, para as empresas prosperarem, outras empresas nascerem, os negócios crescerem, alguém bater lá na porta da NEC, bater na porta das outras empresas que estão no Serratec e falar, bom, eu quero encomendar um sistema, um software, e aí Marcelo olha para o lado e fala, bom, mas toda a minha equipe está comprometida, como é que eu faço agora? Eu preciso de mais gente, como é que eu faço? Né? Então, é uma esteira que retroalimenta o próprio processo das empresas e, ao mesmo tempo, ela contribui com o desenvolvimento local, ela contribui com a vida das pessoas, porque a parte de educação ninguém tira da gente, né? É verdade. Depois que a gente se apropria de um conhecimento, não há dinheiro que compre da gente, que tire da gente. Então, isso também gera ganho para quem está nessa capacitação. O Thaís, o legal, assim, para fazer alguns fechamentos importantes, né? Por exemplo, muitas pessoas vinham até mim e falavam, mas então não precisa fazer faculdade. Não, mas e como é que a pessoa vai fazer se você já emprega ela logo depois e ela está só com o ensino médio? Que antes para a gente era o 2º grau, né? E nesse processo, a maior parte das pessoas que tinham ensino médio e conseguiram o seu emprego, logo depois começam o ensino superior. Sim. Aqui, por exemplo, em Petrópolis, eu tinha uma noção de que as universidades estavam reduzindo o vestibular porque não tinham entrante. Uhum. Com esse processo, a gente conseguiu alimentar. Sim. Então, na verdade, só para responder, não concorre, complementa. Sim. Porque a pessoa não tem dinheiro para fazer universidade, porque ela terminou o ensino médio e precisa trabalhar, porque a gente sabe da realidade do Brasil. E, nesse caso, a gente dá a capacidade da pessoa trabalhar, ganhar o seu dinheiro. É um passaporte para o mercado. E entra para a universidade, se ele quiser. Eu acho que a forma de desenvolver conhecimento mudou, né? Porque essa que a gente chama de Revolução Industrial 4.0, né? Que é essa disrupção tecnológica, faz com que o cenário do ambiente de trabalho mude o tempo todo. E essa mudança pede uma aprendizagem contínua. Sim. E aquele modelo de que eu faço um curso universitário e ele me dá todo o instrumental que eu preciso para trabalhar o resto da vida, não existe mais isso. Não existe. Tampouco existe uma única pessoa que ensina a outra, né? Pois é. A comunidade de aprendizagem é um valor que a gente traz dentro do nosso método de aprendizagem, onde a pessoa tem que ter uma capacidade autodidata, né? Ela vai aprender com os mentores e monitores que estão ali, e ela vai aprender com os colegas.
né? Que é um processo de aprendizado continuado, onde essas pessoas elas não são concorrentes umas com as outras em busca de um lugar ao sol, né? Uma oportunidade de trabalho. Elas estão colaborando no processo de aprendizagem, cada um com o seu repertório, né? Então, isso que você está falando realmente é muito importante, é um aprendizado. E depois ela vai para a empresa, ela vai trabalhar num time, ela vai aprender um desafio, uma tecnologia nova que saiu, ela vai aprender uma cultura do cliente para poder aplicar aquela solução. E ela vai poder discutir. Você traz um repertório diferente de mim e, às vezes, a gente está alocado no mesmo produto, no mesmo desenvolvimento. Você vai ter um insight sobre aquilo diferente do meu. Sim. Né? Sim. Então... A gente vai caminhando para o final agora, mas eu gostaria de colocar alguns pontos e até honrar algumas pessoas nesse processo. Né? Eu trouxe aqui vocês dois, que são pessoas que fazem acontecer na nossa residência, TIC, que a NEC é uma das mantenedoras. A gente, todo semestre, você vai perceber que pode ser que eu não contrate num determinado semestre. Não me lembro algum que eu não contratei nesses últimos ciclos. Eu acho que todos. Acho que eu contratei em todos os ciclos. Mas dentro da empresa, a gente tem tanto compromisso com esse processo que mesmo que eu não contrate ninguém, eu adoto. Sim. Para que ele tenha continuidade. O segundo ponto é que a gente, hoje, a NEC, ela tem pelo menos mais de 80% do time oriundo da residência. Então, isso é um número importante. Então, isso quer dizer o seguinte, quando a Thaís ela traz aquela fala, se alguém traz um projeto à minha porta e eu olho e está todo mundo atolado, eu não vou conseguir vender. Então, deixo de crescer e deixo de gerar novos empregos. Então, por que essa cultura do aprendizado das pessoas é super importante? Porque a todo momento eu tenho alguém preparado, mesmo que o mercado não me entregue. Aculturado, onde meu time, nos 2 últimos meses, já interage, já sabe se a pessoa tem capacidade de liderança, tem boa articulação, tem boa capacidade de comunicação. Toda a tua empresa já está percebendo que a jornada de desenvolvimento está dentro da cultura. Né? E ela é tão forte hoje que a contratação tem que passar pela residência do júnior, do trainee. A gente não contrata de fora. Legal. Isso é uma coisa importante. E a questão de honrar, né? Porque quando a gente trouxe isso para o coletivo em 2019, tiveram outras empresas do Parque Tecnológico que também compraram essa ideia, que foi o que deu a capacidade de, além da gente olhar para as pessoas, é um projeto que conecta com a comunidade. Então, a NEC hoje, ela não só se conecta com as pessoas para que tenha o desenvolvimento da NEC, mas a gente prioriza. A Thaís fez todo um trabalho de priorização, né, das pessoas, que ela pode falar rapidamente para a gente poder ir para o fim. É essa questão. Então, tanto a Infoquato com o Macedo, o Vic, né, o Maurício, a T2M, que tem o Guilherme, que tem o sócio dele, o Tunico, né, a Tecnoresolve, que nem precisava de tanta gente na época, mas entrou junto conosco. Best2B, né, também está junto. Best2B entrou. Né, a Alterdata também participou, que é de Teresópolis. E muitos outros, que assim, para não falhar assim, tem muitos outros que entraram e que acreditaram no projeto e continuam. Então, hoje nós conseguimos. A Orange também. A Orange, principalmente agora, a Orange, mesmo não tendo a contratação de software, ela está lá junto com a gente. E a gente começou a fazer de infraestrutura. Agora a gente vai para cybersecurity, a gente já começou de dados com IA. Então, a gente vem expandindo esse leque e botando parceiros novos. Antes a gente tinha o Sinditec com o Senai, hoje a gente também tem o Senac. Então, tudo isso porque... Brisa, Softex, né? Que já estão vendo esse modelo, um modelo muito avançado na referência de outras experiências nacionais, inclusive. Justamente. A gente hoje tem um reconhecimento nacional do Ministério, tanto que a Brisa veio resultante disso, as pessoas nos indicaram lá. Então, esses são alguns números que eu gostaria de trazer assim no final para dizer o quê? A NEC, ela hoje está usufruindo do resultado de um projeto estruturante focado nas pessoas. É a empresa de tecnologia focada nas pessoas.
Então, além... E alguns colaboradores de vocês também são professores, né? Esse give back do projeto, porque é um projeto gratuito, de impacto social. Isso é fantástico. E as pessoas que se formam e têm a oportunidade, porque alguém investiu nelas, né? Então, a empresa investiu, alguém acreditou nelas sem saber o CPF. Sim. E aí depois elas têm uma oportunidade de emprego, muda a vida delas, da família delas, muitas vezes. Muitas dessas pessoas estão voltando como monitores, professores, para compartilhar o seu conhecimento e fazer a coisa girar, dando a oportunidade para outros que vêm depois. E tem gente sua, né, gente lá da NEC, que também se tornou professor e monitora do programa. Acho que isso é importante também, porque incorpora essa cultura de compartilhamento. Sim. E a gente tem... arraigado, e a gente vai ter outras que o Evander, como a gente trouxe para dentro da NEC, gostou tanto que hoje ele está trabalhando conosco diretamente, e a gente vai ter outras ações internas na NEC focando para que as pessoas de fato contribuam com a sociedade, de fato colaborem e se sintam pertencentes. E para fechar assim, meu último exemplo, eu vou falar de um cliente que a gente tinha na área do varejo, ainda tem, né? Mas é uma oportunidade há uns 3 anos atrás, e não tinha gente no mercado. Estava muito pior que agora. Agora a gente tem mais gente. Naquele processo, o cara queria um sênior para front-end, para desenvolver a parte web, né? E aí ele não queria júnior. Eu falei, cara, eu tenho um júnior bom, te faço um programa aqui. Uma condição especial. Uma condição especial. Não, quero o sênior. Falei, o sênior não tem gente no mercado. Aí fomos no mercado, o cara vendeu bem pra caramba, mostrou portfólio e tal, começou a trabalhar. 3 meses pagando salário, não conseguimos que o cara entregasse o que precisava. Aí falei, você agora aceitaria a gente colocar um júnior para tentar? Colocamos o júnior. Entregou tudo em 1 mês. Era residente? Era residente. Aí, Depois disso, nossa aluna. Depois disso, ele tirou aquele preconceito que só tinha que ter sênior, porque acho que a NEC é uma das empresas que mais dá primeiro emprego no mercado da região, junto com as outras que entraram conosco. E o Serratec também agora a gente conseguiu mudar a missão para que ela fosse, ou seja, a visão e tal, para que a gente seja o maior gerador de primeiro emprego de tecnologia. Legal. Da região serrana, principalmente, e quiçá do Brasil. Tudo com esses programas. Você mesmo falou, a gente já passou de 1.000 desenvolvedores, 1.100. 1.300 desenvolvedores. Que concluíram o programa. Isso é um número... Olha, eu parei em 1.000, então já está em 1.300 já. Já. A gente tem um número atualizado. Uau. Já geramos mais de 40 milhões em poder de compra na região, onde ajuda o comércio, ajuda isso só com áreas. pagamento do salário, né? Pagamento do salário gera uma moeda circulante que aquece a economia, né? E a NEC já contratou mais de 10% desse efetivo desde 2019. Desejo que contrate muito mais. Isso quer dizer que as coisas vão prosperando e todo mundo prospera, né? É isso aí. Então, a gente falou muito dos resultados, eu dei exemplo aqui que realmente não é só um resultado nas pessoas, geração de emprego, mas o quanto as pessoas conseguem entregar. Eu queria que você falasse também um pouco do desenvolvimento humano. Uhum. O que isso para você vem, da tua experiência de 2019 para cá, o que você percebeu nesse processo? Eu acho que algumas coisas são muito, muito importantes, né? Acho que, primeiro, a apresentação para esse jovem, apesar de nós termos pessoas que estão fazendo uma transição de carreira, vários corajosos, bravíssimos, né? Porque o cara dedica 4 meses, dá uma pausa no trabalho dele. Eu acho que não pode perder pelo menos uma portinha para essa turma, porque eu acho que é muito interessante, né? Mas essa formação acaba dando a oportunidade dessa pessoa conhecer esse novo mercado. Porque, por exemplo, no caso das tecnologias, as metodologias ágeis hoje começam a se expandir para as outras indústrias, para outras empresas, e a tecnologia foi quem puxou isso. Então, acho que dar a esse trabalhador, a esse jovem, essa nova perspectiva de mercado é uma coisa importante. Essa ideia de que eu preciso me desenvolver por inteiro
para dar conta de ser eficiente no meu ambiente de trabalho. Porque o mundo mudou muito, as relações de trabalho mudaram muito. Acho que uma segunda coisa é que a Thaís estava falando e eu estava me lembrando que eu preciso, toda a turma, todo o ciclo, explicar aos alunos que a minha disciplina não é conteudista. Que eu não vou entregar uma cartilha, que eu não vou ensinar a montar um currículo no LinkedIn, que não é Vai essa. dar 10 passos para ele ter sucesso completo? Não. Eu vou dar a ele a oportunidade de experiências práticas em áreas que nós definimos como chaves para que ele aprenda a acessar aquele conhecimento que tem a ver com o processo de dar autonomia. Porque a gente vive numa sociedade, num contexto, se a gente pegar especialmente a América Latina, de uma cultura paternalista, de uma expectativa de que eu te entrego tudo mastigado. Exatamente. Alguém vai me dar um emprego, vai pagar meu salário e eu só vou fazer isso aqui e acabou. Enquanto, na verdade, a sociedade mudou. Eu preciso ser capaz de gerar oportunidades, eu preciso ser capaz de servir as pessoas. Não é uma coisa só assim de compra e entrega, compra e entrega. Não, eu participo de uma comunidade de trabalho, uma comunidade de aprendizagem, né? E uma outra questão que é muito importante nessa pergunta que você faz e que eu converso com meus alunos é que aquela história de que o profissional está distinguido do pessoal não existe mais, porque você traz a sua vida para o seu trabalho. Então, por exemplo, agora mesmo na NEC nós conversamos sobre o Janeiro Branco, não é? E a necessidade de cuidar da saúde mental. Sim. Como que isso impacta hoje as relações de trabalho, né? Como que, por exemplo, a questão da comunicação não violenta, de você saber se expressar, saber isso, num passado não muito distante, dizer assim, não, isso é meu temperamento, é meu jeito, é minha forma. Não, a sua vida pessoal, a sua conduta, o seu comportamento interfere na vida dos outros. E eu preciso, então, desenvolver isso. Então, eu acho que a grande questão do desenvolvimento humano passa por três grandes chaves para mim. A primeira, que o ser humano tem um potencial incrível. O ser humano é sempre surpreendente. É uma obra de Deus, é sempre surpreendente. Segundo, que essa riqueza ela está guardada na descoberta da vulnerabilidade. Uhum. Você não vai ver ninguém arrogante se desenvolvendo. Tendo arrais, insights ou descobrindo coisas. Você não vai encontrar Ele já sabe, né? Uma pessoa. Acha que sabe. É na vulnerabilidade que você encontra sabedoria, que você encontra possibilidade de crescimento. E a terceira é a beleza do processo. Né? A gente tem filhos, né? E os nossos já são jovens, né? O Marcelo vai chegar lá, né? Tem hora que a gente olha. Outro dia, meu sogro, que já está com quase 80, 77, 70, estava conversando com meu filho, que tem 17 e tal. Chegou um ponto da discussão que meu sogro falou assim: vive mais, Samuel. E eu achei interessante, e de fato, o meu filho estava no lugar dele, de fazer as questões dele, né? E o meu sogro, muito mais vivido, diz assim: espera um pouquinho, porque o processo vai te apresentar coisas novas. O processo é riquíssimo. Então, desenvolver. E a gente vive numa sociedade do fast food, do micro-ondas, da ideia da inteligência artificial, que é uma beleza, né? Mas da resposta rápida, né? Mas o desenvolvimento humano continua sendo um processo gradual. Honrar o processo, né? Então, honrar esse processo honrar o processo é imprescindível para o sucesso. Então, quero agradecer vocês dois. Para mim é uma honra, né? Estar aqui com vocês. Vocês são são pessoas muito queridas, né? São pessoas do meu convívio pessoal. E a NEC, ela se abriu em 2025 para se observar melhor e ajustar a partir dos erros e dos problemas que vêm. Eu tenho certeza que em 2025 a gente vai ter juntos muito a crescer e a conquistar. E por isso a gente começa a falar um pouco mais para que as pessoas entendam como nós pensamos, como nós
nos desenvolvemos e que a gente possa também contribuir para aqueles que vêm até nós. Não é só uma empresa que gera lucro, é uma empresa que também contribui. O lucro é importante, inclusive, para quem sobreviva. Sim. Mas não é só isso. Aí eu vou falar a palavra de um amigo para a gente fechar aqui, que é o Fábio, né, que quando ele veio dar uma palestra para a gente de Guarapuava, que a nossa situação não são sobre coisas, mas são sobre pessoas. As pessoas são mais importantes. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado. Prazer.